E aí pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Lucas Branquinho. Hoje a nossa aula é sobre lançamento oblíquo. Então fica ligado aí, porque você vai sair daqui entendendo tudo. Olá meus queridos, hoje então você vai entender como que funciona esse tipo de movimento. Seguinte, o que seria exatamente o lançamento oblíquo? Por exemplo, vou pegar um corpo aqui e vou fazer um lançamento dele. No momento que eu jogo esse corpo, ele vai começar a se propagar. Ele vai ter uma certa angulação, ou seja, ele vai ter um certo ângulo de acordo com o meu eixo horizontal. Então aqui nesse cara, a gente vai ter um certo ângulo quando ele for lançar ele. E perceba uma coisa, quando você joga esse corpo, ele vai se propagar tanto no sentido, ele vai ganhar altura, uma altura de distância h, né, no eixo y, como também vai ganhar uma certa distância no eixo x. Essa distância que ele vai ganhar também é chamada de ΔS, ou também é chamada de alcance, né? Ele vai sair de um ponto A e vai chegar em um ponto B. O que a gente pode dizer também? Que se a gente cortar aqui, pegar esse meu objeto e traçar uma reta tangencial a esse meu movimento, a gente vai ter que esse aqui é um vetor de velocidade. E na aula de decomposição vetorial, eu expliquei como é que a gente consegue decompor essa velocidade tanto para o meu eixo horizontal, o meu eixo x, quanto para o meu eixo vertical, eixo y. Tudo bem? Então, eu expliquei lá, pode dar uma volta lá na aula lá, mas eu vou passar rapidamente aqui como é que a gente faz essa demonstração. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui eu tenho o meu eixo aqui na diagonal. Se eu faço uma projeção dele no meu eixo horizontal, eu vou ter aqui uma projeção no meu eixo x. Então, daqui até aqui, eu tenho o meu Vx. Se eu faço essa mesma projeção no meu eixo vertical, eu miro aqui e tenho o meu Vy, né? Então, isso aqui vai me dar um triângulo retângulo, e pela identidade trigonométrica aqui, a gente vai ter o quê? Que a velocidade em x é igual a velocidade vezes, se eu estou projetando no meu eixo x, eu vou ter o cosseno de θ aqui multiplicando. E no meu caso do Vy, eu vou ter o V vezes o seno de θ. Então guarda essas duas informações aqui que a gente vai precisar também. Outras informações que a gente pode falar aqui, ó. Bem aqui no centro, a gente vai ter o quê? Uma altura máxima. Nesse centro, a gente tem uma altura máxima e ele vai ter aqui um certo alcance e a gente vai poder estudar esse movimento. O que a gente pode falar mais aqui, que daqui até a altura máxima ele vai ter um tempo de subida. E depois ele vai ter um tempo de descida, e a gente já mencionou em aulas passadas, lá na aula de lançamento vertical, para esse tipo de movimento a gente tem que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Agora, vamos falar sobre o alcance máximo, como que a gente cria a equação para achar o alcance máximo. Eu vou fazer aqui a demonstração, mas é claro que o que você vai usar no final das contas é só a equação final, né? Você vai ter essas equações intermediárias, mas é interessante você aprender como que a gente chega nelas. Tudo bem? A gente tem aqui a equação, que seria o quê? ΔS, né? É igual a velocidade multiplicado pelo tempo. Perfeito? Essa é daquela equação, né? V igual a ΔS sobre ΔT. A gente tem esse tempo aqui, que seria o tempo total, que seria o tempo total, né? Que é igual a 2TS, ou então 2TD, ou então tempo de subida mais tempo de descida, que é o tempo que ele demora para fazer esse alcance máximo aqui. Então, já que eu estou me referindo ao tempo total, o tempo de alcance máximo que ele chega aqui, ó, do ponto A até o ponto B, eu posso chamar essa ΔS de A. Então, A é igual a... E perceba uma coisa, como eu estou me referindo ao meu eixo horizontal, essa minha velocidade aqui vai ser a minha velocidade em x. E esse t aqui, como eu falei, vai ser então um tempo total. Então, a gente tem primeiramente essa equaçãozinha aqui. Deixa ela guardada. Agora, eu vou
falar para vocês então o que seria esse Vx. Então, Vx a gente já sabe que Vx é igual a velocidade vezes o cosseno de θ. Então, mais uma aqui para a gente colocar dentro da equação de cima. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, ó, e colocar aqui. Como é que... Agora a gente vai fazer uma demonstração como que a gente poderia calcular esse tempo total. A gente pode fazer o seguinte, vamos analisar um movimento vertical desse objeto, tá? E vamos definir o valor do tempo de subida, e depois que a gente define o valor do tempo de subida, a gente pode então definir o alcance máximo, uma equação para o alcance máximo. Então, o tempo de subida, a gente vai determinar aqui, ó, que o tempo de subida ele vai ser igual à velocidade sobre a gravidade. Tudo bem? Então, essa velocidade aqui, ela é uma velocidade inicial. Mas, professor, como que a gente chega nessa equação? Que o tempo de subida é a velocidade inicial sobre a gravidade. Presta bastante atenção. A gente tem a equação que a velocidade é igual a velocidade inicial menos gt. Essa equação aqui é a equação lá do lançamento vertical, tá? Perceba uma coisa, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu quero o tempo de subida, o tempo que ele chega daqui até aqui, quando ele chega lá na altura máxima, quando ele chega lá no meu extremo, ele para o seu movimento, não para? Ele vai perdendo velocidade até chegar numa altura máxima e depois ele volta a cair. Já que eu estou calculando o tempo de subida, a minha velocidade final vai ser quanto? 0, perfeito? Porque lá, quando a altura é máxima, a velocidade é 0. Então, como é que iria ficar essa equação aqui? Eu pego menos GTS, passo para o outro lado positivo, igual a VI, e no final das contas, o tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Tá ok? Agora a gente vai pegar essa informação que a gente também tem aqui, ó. Velocidade inicial é o quê? Velocidade vezes o seno de θ. Ou seja, o tempo de subida é igual a velocidade vezes o seno de θ, dividido pela gravidade. Bem, então se eu quero o tempo total, né, é o tempo de subida mais o tempo de descida, que eles são idênticos, é só multiplicar esse valor aqui por 2. Então, dividindo aqui, o tempo total vai ser igual a velocidade vezes o seno de θ dividido pela gravidade. E agora a gente faz o quê? Multiplica por 2. Agora a gente já tem informações importantíssimas que a gente pode colocar aqui na equação do alcance. Então, o alcance vai ser dado por quê? Pelo quê? Velocidade x, a gente tem essa equação aqui, que a gente já demonstrou. Velocidade x é igual a velocidade cosseno de θ. Agora, a gente vai multiplicar pelo tempo total. Multiplica pelo tempo total, que está aqui em cima a equação. Velocidade seno de θ, né, dividido por g vezes 2. Então, tudo isso aqui é o tempo total. Agora, vamos pegar o seguinte. A gente tem aqui uma identidade trigonométrica. Opa! Esse cosseno de θ com esse seno de θ vezes 2 é igual ao que, ó? Cosseno de θ vezes seno de θ vezes 2 é igual ao seno de 2 que multiplica o ângulo θ. Então a gente vai poder fazer aqui essa substituição. Como que vai ficar então? O alcance é igual a velocidade ao quadrado, né? Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade inicial, eu não coloquei aqui, mas estou lembrando aqui no final. Multiplicado pelo seno de 2θ, dividido então pela gravidade. Então, tudo isso que a gente fez foi para montar essa equaçãozinha bem aqui, que o alcance ele é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ
vezes a gravidade. Agora, bora analisar essa função aqui e vamos perceber uma coisa. Qual que é o ângulo que eu posso jogar, fazer o meu lançamento e que eu consiga um alcance máximo desse meu lançamento? Percebe uma coisa bem interessante. O seno, né, do plano cartesiano, ele tem uma variação de 0 até 1. Ele tem valores intermediários de 0 até 1. Então, 1 é o meu valor máximo para que o seno tem. Perfeito? Bem, aqui ele tem um 2 multiplicando θ, que é multiplicando o meu ângulo. Para que esse valor, quando eu tenho essa multiplicação superior, para que esse valor aqui seja o máximo, é necessário que nessa multiplicação aqui eu multiplique por 1. Eu posso multiplicar por um número até 1, mas para que ele seja o máximo, esse valor aqui tem que ser 90 graus, perfeito? Então, para que eu consiga lançar o meu corpo e eu consiga um alcance máximo, o melhor aproveitamento desse alcance, se eu tiver um ângulo de 45 graus, ele vai ter um alcance máximo. Olha lá, porque se eu coloco aqui 2 vezes 45 vai dar seno de 90. E quando eu multiplico pela minha velocidade inicial ao quadrado, esse seno de 90, a gente vai ter o valor maior possível. Porque se eu colocasse um ângulo diferente ali, eu teria valores menores do que 1, tá? E a gente não teria o alcance máximo. Então, bora colocar em prática agora essa equaçãozinha? Então fica ligado. Voltamos aqui então para nossa questão do lançamento oblíquo. Um jovem deseja lançar uma bola de tênis o mais longe possível. Qual será esse alcance caso ele coloque essa bola em movimento com velocidade inicial de 20 metros por segundo? Bem, o que você já tem que entender aqui, ó? Ele quer saber o alcance máximo possível, né? O alcance máximo. Ele quer saber esse alcance máximo. Falta colocar algumas informações, ou na verdade tem informações explícitas no texto. A velocidade inicial, ele já deu. 20 metros por segundo. Ele falou que ele quer com o alcance máximo possível. O alcance máximo possível, se ele fosse jogar a bola com essa velocidade de 20 metros por segundo, seria quando o seno dá um seno de 90 graus, né? Então, para que seja um seno de 90, é necessário que o ângulo θ seja igual a 45. Então, a gente já sabe que esse carinha aqui, ele vai ser 1, porque esse ângulo vai ter que ser 45. Ele quer o máximo no máximo com essa velocidade. Ele não me deu a gravidade. Porém, quando um exercício não te dá a gravidade, você pode utilizar um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então agora é só colocar em prática a questão. O alcance máximo vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, 20 ao quadrado, multiplicado por 1, dividido por 10. 20 com 20, a gente vai ter que vai dar 400, vezes 1 vai dar 400, dividido para 10. Vamos ter aqui que 0 corta com 0, e o alcance máximo desse corpo é igual a 40 metros. Tá? Então, no lançamento aí, o jovem conseguiria lançar com essa velocidade até uma distância total de 40 metros, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Aula de lançamento oblíquo. Se gostou da aula, pode deixar o seu like, tá? Vai me ajudar muito, deixa o seu like aí. Se gostou também, se inscreva no canal para não ficar de fora das outras novidades que eu vou estar colocando aí no canal, tá? E compartilhe com seus amigos também para poder dar aquela estudada, tá? E até a próxima!